Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Me enviaram a pergunta: qual a igreja verdadeira? Este vídeo será direcionado para tratar deste assunto. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, nos dê esse apoio, pois assim mais pessoas poderão entender melhor a palavra de Deus e com isto a palavra de Deus será propagada numa proporção maior. Com respeito à pergunta: qual a igreja verdadeira? Nós temos que levar em consideração alguns fatores. E que fatores são esses? O que é essencial para a fé cristã e o que não é essencial para a fé cristã. Com base nisso, nós não devemos atentar para o rótulo denominacional de igrejas cristãs e nem para a exatidão doutrinária das igrejas, mas sim para aquilo que é essencial e para aquilo que não é essencial para a fé cristã. Dentro da cristandade, nós temos pontos que são pilares da fé. Nós temos pontos que são basilar da fé cristã. E não vai existir igrejas cristãs que vai negar esses pontos basilar, que é a espinha dorsal do cristianismo. Então, dentro do cristianismo, as igrejas como um todo, elas vão confessar aquilo que é fundamental, elas vão confessar aquilo que é pilar, aquilo que é basilar, aquilo que é a espinha dorsal do cristianismo. De forma unânime, nós concordamos a uma só boca. E que pontos fundamentais são esses? Eu vou aqui dar alguns exemplos. Por exemplo, a Bíblia Sagrada para nós cristãos, ela é a palavra de Deus, inspirada e inerrante e infalível. Ela é a completa palavra de Deus e não que ela contém a palavra de Deus. E para nós ela é suficiente, ela é autoridade, ela que guia as nossas ideias sobre Deus, ela é a nossa regra de fé e prática. Então, quem nega isso é considerado seita. E os grupos sectários, eles têm a mania de não somente negar, muitas das vezes, pontos das escrituras, mas também dizer aqui é a Bíblia mais alguma coisa. Por exemplo, a Bíblia mais os escritos da Ellen Goldwhite. É a Bíblia mais o livro de Mórmon. É a Bíblia mais os livros deuterocanônicos, uma acrescentação apócrifa na Bíblia Sagrada. Então, para nós cristãos, a Bíblia é apenas os 66 livros, e nem mais e nem menos. Nós não podemos nem acrescentar e nem tirar nada do que está nas Escrituras Sagradas. Mas vai ter grupo sectário que vai dizer, olha, os escritos da Ellen Goldwhite é uma luz menor, a Bíblia é uma luz maior. Através da luz menor, nós entendemos a luz maior, que é a Bíblia. Então, na prática, os escritos da Ellen Goldwhite vai ser para o sectarismo, vai estar em pé de igualdade com as escrituras. Os escritos ali do Joseph Smith, aquele achado ali, né, o livro de Mórmon, vai ser considerado também em pé de igualdade com as escrituras. Então, com base nisso, a Bíblia para nós cristãos ela é a única regra de fé e prática, nem mais nem menos. Os que negam isso são considerados seita. Para nós a Bíblia é inerrante, para nós a Bíblia não contém quaisquer erro, ela é a completa palavra de Deus. Um segundo ponto que é fundamental da fé é a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é basilar da fé cristã. Para nós, Deus é um em essência e trino em personalidade. Então, o Deus que nós professamos das Escrituras, ele é triuno. Mas vai ter algumas seitas que vão dizer que Deus ele é apenas o Pai. Vai ter outro grupo que vai dizer, não, Deus ele é uma só pessoa, sendo que ele se manifesta em forma de Pai, forma de Filho, forma de Espírito Santo. Vai ter um outro grupo que vai dizer, Deus é apenas o Pai, Jesus é uma criatura, o Espírito Santo é uma coisa. Então, com base nisso, os que negam a doutrina da Trindade, que Deus é um em essência, mas é trino em personalidade, que Deus ele é triuno,
Quem nega a triunidade de Deus é considerado seita. E o sectarismo tem essa mania de negar a triunidade divina. Outro ponto que ele é basilar na fé cristã é a salvação unicamente em Cristo. Para nós cristãos, Jesus é o único Salvador. Para seita, igrejas que não são cristocêntricas, vai dizer o seguinte: a salvação é Cristo mais a tradição da igreja. A salvação é Cristo mais o santo fulano de tal. A salvação é Cristo mais o sábado. Então sempre vai ser Cristo mais alguma coisa, não somente Cristo. Então, para a igreja cristã, Cristo Jesus é o único Salvador. Isso para nós é inegociável. Negar os pontos basilares da fé é o mesmo que mexer na salvação. Então a salvação ela está ligada aos pontos fundamentais da fé. Por isso que quem nega os pontos fundamentais da fé, para nós não é um salvo. E nenhuma igreja cristã, nenhum cristão no mundo que seja autêntico e que professe o cristianismo autêntico vai negar os pontos fundamentais. Então, outro ponto que é fundamental da fé é a salvação pela graça. Então, ninguém nega que a salvação é unicamente pela graça de Deus. Então, nós não temos mérito nisso. Outro ponto que é fundamental na fé seria o pecado original. Nós temos uma natureza que em si é pecado. Ninguém nega a natureza do pecado. Outro ponto para nós que é fundamental seria a santificação, a regeneração. Então isso para nós é inegociável. Outro ponto que é fundamental para a fé cristã seria a volta de Jesus. Jesus vai voltar. Então essa volta de Jesus vai ter interpretações, mas não são heréticas, são divergências teológicas. E a volta de Jesus para nós, ela é fundamental na fé cristã. Jesus vai voltar um dia a este mundo. Outro ponto que é fundamental seria a doutrina do inferno. Nenhum cristão no mundo nega que o inferno será eterno, que vai haver um tormento eterno para o ímpio. Outro ponto que é fundamental para nós é a doutrina do juízo final. Então, esses pontos são fundamentais para a fé cristã, são basilar da fé cristã. Nós não negamos esses pontos da fé. Quem nega esses pontos que são fundamentais da fé é considerado seita. Salvação unicamente em Jesus, que nega a Bíblia Sagrada, que nega a Trindade, que nega o inferno, que nega a graça. Então, quem nega os pontos fundamentais da fé, que está ligado à salvação, nenhum salvo ele é. Então, por isso é sectário, por isso não são nosso irmão em Cristo, nós não professamos a mesma fé. Isso não está ligado à denominação. Por exemplo, a Igreja Batista, nós temos divergência teológica com a Assembleia, mas a Igreja Batista não é uma seita, é uma igreja evangélica. Então, as igrejas evangélicas, nós vamos ter aí com diversos rótulos. Nós temos aí a presbiteriana, temos a metodista, temos a batista, temos a quadrangular. Nós temos aí diversas igrejas que são igrejas evangélicas. Então, não quer dizer que é o rótulo, não quer dizer que é a denominação, mas significa que a igreja verdadeira, ela professa aquilo que é fundamental. E nenhuma das igrejas que são consideradas cristãs, elas negam aquilo que é fundamental para a fé, aquilo que é essencial, aquilo que é basilar. Quem nega aquilo que é basilar, aquilo que é fundamental, é considerado seita. Agora, o que nós temos que entender é que dentro da cristandade nós temos divergências teológicas. Divergência teológica não implica em perdição, em perdição teológica, em perdição eterna, porque existe erro teológico e existe heresias de perdição. Então, o que seria uma heresia de perdição e um erro teológico? Por exemplo, o erro teológico é aquela interpretação equivocada das Escrituras.
Lá no capítulo 14 de Romanos, versículo 5, Paulo vai dizer, por exemplo, para os romanos, sobre a lei. Um faz diferença entre dias e dias, ali é o sábado. Um faz diferença entre dias e dias, outro julga iguais todos os dias. Mas cada um tem a sua opinião, observe, tenha a sua opinião bem definida em sua própria mente. Então veja que ali Paulo fala, olha, quem quiser guardar certas coisas da lei, que guarde, cada um tem a sua opinião, desde que não venha trazer esse peso para a igreja, ok? Então cada um faz o que quer, beleza? Então isso é o que? Isso são erros teológicos, são equívocos. E a gente tem tantos equívocos na atualidade, onde a gente tem ali divergência entre irmãos mesmo, a gente às vezes discute certos assuntos, por exemplo, lá em Gênesis 6, quem são aqueles filhos de Deus? Aí uns vão dizer, olha, lá são anjos caídos. Aí outros vão dizer, não, lá é a linhagem piedosa de Sete. Isso são equívocos teológicos. Alguém está errado, alguém está falando aí coisa que não está nas escrituras. Então, isso são equívocos teológicos. Vou dar outro exemplo. Lá em 2 Pedro 3, ali, quando Pedro fala da destruição após a vinda de Jesus, ali após o milênio, alguns vão interpretar e dizer, olha, após o milênio, Jesus vai destruir esse mundo e vai criar um novo céu e nova terra. Outro grupo vai dizer, não, Jesus vai renovar esse mundo, não vai ser destruído. O que é isso? São erros teológicos, são equívocos. Alguém está errado. Ou a terra vai ser destruída ou ela vai ser renovada. Vamos aqui para outro ponto. Por exemplo, tem um grupo de estudiosos que é chamado dicotomista, o dicotômico, o tricotômico também. O dicotômico ele é aquele que crê que nós somos apenas corpo e alma, sendo espírito sinônimo de alma. Ele diz que a parte imaterial é uma só e não duas distintas. O grupo tricotômico diz que nós somos corpo, alma e espírito, sendo espírito distinto de alma. Distinto, porém inseparáveis. Então, somos três partes, não apenas duas. Qual é que está errado? Bom, a gente vai ter interpretações para ambas as partes. Então, nesse sentido, vai ter igreja que crê na dicotomia, vai ter igreja que crê na tricotomia. Quem que é o herege de perdição? Não é nenhum herege de perdição. Isso são erros teológicos. Alguém tem que estar errado, alguém está faltando com a verdade, alguém não está certo nisso. Então, com base nisso, a gente tem que diferir de erros teológicos, heresias e heresias de perdição. A bem da verdade, todo erro teológico ele é uma heresia. Então, heresias não quer dizer sempre que é uma heresia de perdição, porque heresia é um partido, heresia é uma divisão, heresia são entendimentos diferentes. Então, existe heresias e heresias de perdição. Então, com respeito às escrituras, por exemplo, dentro da cristandade, nós vamos às vezes diferir um do outro. Nós não vamos entender tudo igual. Vai ter igreja que crê que Jesus vem depois da grande tribulação, vai ter igreja que vai crer que Jesus vem no meio, vai ter igreja que vai crer que Jesus vem antes da grande tribulação. Eu sou daqueles que crê que Jesus vem antes da grande tribulação. Somos pré-tribulacionistas. Quem é que está com a heresia de perdição? Nenhum. São erros teológicos. Ou seja, o que não está certo, o outro está errado. O outro tá pregando heresia, mas não de perdição. Isso não implica em perdição eterna. São equívocos escriturísticos que às vezes nós interpretamos errado. Agora, o que é uma heresia de perdição? Lá em 2 Pedro 2,1, Pedro vai dizer assim como houve falsos profetas no meio do povo, da mesma forma também vai haver falsos mestres no meio de vós, os quais introduzirão heresias destruidoras, heresias de perdição. E o que é uma heresia de perdição? São heresias que implicam em salvação, heresias que a pessoa nega os fundamentos da fé. Então há de se diferir entre erros teológicos e heresia de perdição. Dentro da cristandade, nós temos muita divergência. Por exemplo, a igreja presbiteriana professa o calvinismo, que eles creem que a pessoa nasce predestinada, ou para o céu ou para o inferno. Eles creem na predestinação. Nós que somos da Assembleia já cremos no livre-arbítrio.
Então vai ter essa discussão teológica. Isso são heresias de perdição? Não, nenhum e nem outro são heresias de perdição. São equívocos teológicos, alguém está errado. Vai ter aí diversos equívocos teológicos dentro da cristandade que são discutidos, que nós debatemos, que nós discutimos, às vezes qual que é o ponto de vista que está ali mais aproximado. É um puxando a lata da sardinha para cada lado. Então, só que a gente já tem os nossos pontos, os nossos lados amadurecido. Então nós temos a nossa base doutrinária, a nossa base teológica já amadurecida. Assim como as outras igrejas já amadureceram sua base teológica, seu entendimento teológico, mas ninguém nega aquilo que é fundamental. Agora, quem nega aquilo que é fundamental, ele é herege e heresia de perdição, e é também seita. São as seitas que negam aquilo que é fundamental para a fé. Então sempre guarde isso. Qual é a igreja verdadeira? Não está ligado a uma denominação, não está ligado a um rótulo, não está ligado a um CNPJ. Está ligado a quem professa aquilo que é fundamental para a fé. Então qualquer igreja que abra um CNPJ, se ela professa aquilo que é fundamental para a fé, se ela não nega, ela é uma igreja cristã autêntica e que nós vamos morar no céu todos juntos, ok? Não é divergência teológica que vai nos tirar do reino de Cristo. Agora, se nós negamos aquilo que é fundamental, nós não fazemos parte desse reino coisa nenhuma. Nós precisamos nos arrepender, voltar, nós precisamos aprender novamente, corrigir as nossas bases para que Cristo ele tome conta de nossa mente e leve cativo todo pensamento à obediência de Cristo, tá bom? Que Deus te abençoe. Qualquer coisa pode enviar a pergunta que a gente está pronto para responder, tá bom? Deus te abençoe.